Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos outros, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que as pessoas exaltam é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora você pode ir se sentando, acalmando o seu coração, para esse momento, nos ouvir o que Deus tem para nos dizer e cantando. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Mais uma vez. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Versículo 15 de Lucas 16. Jesus olha para os fariseus que estavam zombando dele e diz, e quem sabe diz para mim e para você também isso hoje: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Esse versículo 15 torna-se uma chave de leitura para nós percebemos como a palavra de Deus, nessa missa de hoje, em que lembramos São Leão Magno, porque para enfrentar aquele leão fajuto tem que ser magno, tem que ser o maior, o melhor. Como é que a palavra de Deus nos ensina a apropriarmos-nos da graça da cura interior? E eu já convidaria você a entrar num grande processo de oração, que estamos começando com essa missa e que só vai terminar hoje à noite na adoração ao Santíssimo. Portanto, que cada um comece aí abrindo o seu coração para que possa fazer essa experiência de se colocar diante de Deus. Agora, ouvindo silenciosa, atentamente a palavra. Depois, adorando Jesus que se faz presente entre nós na Eucaristia. Recebendo-o na comunhão. E depois permanecendo nele na adoração dessa noite, quando estaremos rezando uns pelos outros. E rezando para quê? Para sermos fiéis nas pequenas coisas. Vocês prestaram bastante atenção na primeira leitura?
é o finalzinho da carta aos Romanos. À primeira vista, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A primeira parte da leitura parece e-mails de recadinhos amorosos. Saudai fulano, saudai cicrano, saudai beltrano. Aliás, na primeira parte da leitura, Paulo cita 7 saudações. E depois mais 5. Dá 12, o mesmo número de apóstolo. 12 vezes aparece saudai ou saúda-vos. Parece uma coisa humana demais. Chega a dizer aí, saudai-vos com um beijo santo. E a segunda parte da leitura fala de coisas estupendamente maravilhosas, da glória de Deus, da grandeza de Deus. E é aí que está o segredo. Essa grandeza infinita de Deus, com a qual Paulo encerra a carta aos Romanos, fazendo um grande convite a que tomemos posse dessa graça em nossa vida, segundo essa dinâmica da primeira parte da leitura, desse capítulo 16 de Romanos, mostra-nos que essa grandiosidade do reino de Deus, ela acontece no dia a dia da nossa vida. E que essa fidelidade que o Evangelho fala, a fidelidade das pequenas coisas, essa graça que o Salmo 145 nos convida a experimentar, de uma idade a outra ir contando e partilhando aquilo que Deus faz em nossa vida, isso que é grandioso, vai acontecendo através de fatos, de acontecimentos simples do dia a dia. Há um ensino muito bonito de cura interior para nós nessa palavra. Que a cura interior é tão importante, que a cura interior é tão necessária, que Deus usa das situações mais simples e corriqueiras. Daquilo que para o mundo não tem grande importância, porque o Evangelho é muito claro. Aquilo que é importante para o mundo, para Deus é desprezível. Mas quando Ele nos convida 12 vezes esse processo de saudação, Paulo está continuando aquilo que ele disse aos Efésios e que nós meditamos hoje à tarde. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Vocês sabem, uma das grandes armas para a cura interior e que afasta o maligno da nossa vida é a vivência concreta do amor fraterno. Parece absurdo, mas há muito marido e mulher que não se saúda mais, que não se abraça, que não se beija. Há filhos que não beijam seus pais, irmãos que não se abraçam. Há uma frieza hoje no relacionamento. Eu estava no noviciado há 20 anos atrás. Noviciado é um ano inteiro que a gente fica longe da família, a não ser que seja uma família que mora perto ou mais rica, que possa fazer uma viagem. Minha família é pobre, de Minas Gerais, meu noviciado lá em Santa Catarina. E já estava nos 8, 9 meses de noviciado, sem ver a família. Aquela saudade. Um belo dia, o comentário na comunidade. O pai e a mãe de um noviço fulano viria visitá-lo na comunidade. E eu comecei a imaginar como é que seria o encontro daquele filho com seus pais. Porque eu fiquei imaginando, se fosse meu pai e minha mãe, que eu já não ia dormir aquela noite. De manhãzinha já ia ficar lá na beira da estrada, na pontezinha do riacho, esperando para ver a hora que eles chegassem. Eu me lembro que eu dormi com aquela expectativa. Eu acordei no domingo pensando como seria o encontro daquele pai, daquela mãe com aquele filho. E eu estava
na função de abrir e fechar a porta aquele domingo no noviciado. Quando bateu a campainha, eu fui correndo. Era o pai e a mãe daquele menino. E eu os cumprimentei cheio de alegria. E eles falaram: boa tarde. Ele não me conhece, ou não foi com a minha cara. Mandei eles entrar. E fui correndo feito doido. E subi correndo a escada. E cheguei lá, botando a língua para fora. Olha, seu pai e sua mãe chegaram. Corre lá, rapaz. Falei: chegaram? Chegaram. Eu já vou lá. Fechou o livro. Eu falei: meu Deus. Eu cheguei antes dele lá ainda. Falei: já está vindo. Tá bom. O rapaz chegou. Oi, pai. Estendeu a mão. A mãe. Gente, estragou o resto do dia para mim. Engraçado que esse rapaz até hoje ele tem seríssimos problemas. A mãe desse rapaz hoje sofre muito com um câncer generalizado. Esse rapaz sofre muito com a vida que ele acabou optando quando deixou ou foi convidado a sair do seminário. Mas para mim, a causa de tudo isso de ruim que eu vejo na vida deles, que eu conheço muito bem até hoje, está lá. Uma família que não se abraça, uma família que não se beija. São Paulo está dizendo aqui nessa primeira leitura hoje, que uma das mais poderosas armas de cura está na sua mão, e é a sua mão. Normalmente quando a senhora vem e fala: padre, o senhor podia pôr a mão em minha cabeça e orar para a minha cura? Posso. Eu queria fazer uma pergunta à senhora: seu marido já rezou pela senhora? Não. A senhora já pediu para o seu marido pôr a mão na sua cabeça? Inclusive ele pode pôr a mão em qualquer lugar na senhora. E eu não posso. Quando muito na cabeça. Porque uma vez uma mulher queria que eu pusesse a minha mão no coração dela. Falei: não tem jeito não, hein? Isso é perigoso. Né? Perigoso, hein? Quem vai ver vai pensar o quê? A senhora já pediu para o seu marido pôr a mão na sua cabeça e rezar para a senhora? Não. E eu tenho feito essa pergunta para quase todas as pessoas que me pedem oração. O senhor já pediu para sua mulher rezar pelo senhor? Não. E sabe o que é engraçado? Até pessoas de comunidade não faz isso. O marido até ele é muito disponível, ele pega a mulher, põe no carro, leva ela no grupo, leva ela lá no padre, leva ela na freira, põe a mão na cabeça dela e reza por ela. Isso ele não faz? Mas meu Deus, ô marido, a sua mão foi ungida por Deus para que você fosse canal de cura e restauração para sua mulher. Ô esposa, a sua mão foi ungida por Deus para que você seja canal de cura e restauração para o seu marido. Pai e mãe, vocês têm mãos ungidas para ser canal de cura para seus filhos. Põe a mão nos seus filhos. Põe a bênção nos filhos. Que pena que os pais deixaram de ensinar os filhos a tomar a bênção. Porque tem pai que fala: ah, padre, os filhos hoje não tomam mais a bênção. Não tomam porque vocês não ensinaram. Eu lá em casa tenho que tomar a bênção do meu pai e da minha mãe. Porque se a gente falasse tchau, a minha mãe não dá tchau. Até hoje, no telefone: benção, mãe, Deus abençoe, meu filho. Mas hoje não pede a bênção. Aí eles não pedem mais, padre. Ensina a pedir a bênção. Gente, nós estamos transformando nossas famílias e nossas comunidades num bando de gente que não se toca, no duplo sentido da palavra. Vocês sabem que os animais gostam de saudação? Se vocês verem minhas cachorrinhas quando eu chego em casa, se deixar, pula na boca. Elas ficam esperando lá fora.
e chacoalha o rabinho, e pula, e brinca. Eu acordo de manhã, quando eu saio, ela sai do meio do mato que ela está esperando e vem. E aonde a gente vai, o cachorrinho vai junto. Lá em Betânia eu tenho uma porção de bicho que come na minha mão. Tem ganso que come na minha mão. Quando a gente passa, o ganso chama. Verdade. Aí você vai lá, o que o ganso quer? Ele quer que você abaixa, leva um pedacinho de pão para ele. Tem a tiriva que come na minha boca. Põe o pão aqui assim, ó, vem cá, beija eu. Animal que é isso. E o ser humano? Nós estamos criando um ser humano doente. Por quê? Porque não se abraça, porque não se beija, porque não passa a mão na cabeça um do outro, porque não impõe as mãos um no outro. Por isso que 12 vezes a primeira leitura hoje fala: saudai-vos, saudai, saúda-vos, saudai. Engraçado que saudai lembra de saudável, de cheio de saúde, sarado, curado. Meu Deus, as famílias não têm tempo para isso. Gente, e aí vem a questão da segunda leitura do Evangelho. Vale a pena tudo que você está fazendo para ter o que você tem? Pensa bem. Tanto de gente rica que tem no mundo, tudo infeliz. Eu não conheço nenhum rico feliz. Eu queria conhecer. Quanto mais rico, mais bobo. Vai em festa de rico para ver. Festa de rico é janta em casa. Que passa aquele oferecendo, obrigado. Só pega uma bolotinha assim. Ah, eu quase não como. 99 quilos. Por quê? Porque eu estou preocupado com o que os outros vão falar. Tira a máscara. Vale a pena você estar gastando a sua vida com tanta infelicidade? Não existe sucesso nenhum no mundo que justifique a destruição de uma família. Não existe sucesso nenhum do mundo que justifique a destruição de uma comunidade. Mas a comunidade, para chegar a essa experiência linda que Paulo fala, de manifestação da glória de Deus, de coisa imensamente grande, ela precisa de gestos profundamente humanos. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu penso que a grande vocação da renovação carismática católica, e de modo especial pelo ministério da cura interior, é ensinar esse mundo moderno, esse mundo da tecnologia, esse mundo dos botões, de que o ser humano precisa ser humano, precisa de toque, precisa de carinho. Nós não podemos ter medo de nos abraçar. Eu posso testemunhar a vocês, e tem filho de Betânia espalhado por aqui, e muitos assistindo, que um dos segredos de Betânia, uma vez veio a Betânia, comunidade que eu moro, um professor, pago pelo governo alemão, ele visita as comunidades terapêuticas da Alemanha. A Alemanha é um país, se não o mais bem organizado que eu conheço no mundo. E ele ficou sabendo de Betânia e veio a Betânia. E caminhou por Betânia, conversou, andamos muito, e ele foi vendo tudo. E no final ele me disse: padre, confesso ao Senhor que nem na Alemanha nós temos uma estrutura tão bem organizada e uma comunidade onde a gente sente uma alegria. É diferente, padre. Qual é o segredo? O segundo dado que ele fez a mesma pergunta: em Betânia, embora, por exemplo, na casa que eu moro vivem 83 pessoas, nós temos mais 3 núcleos, com 20 e poucos e 45, 46 pessoas, dá 180 ao todo. São 6 anos de caminhada. Então você multiplica isso, quanta gente já passou por nossas casas. Gente que chega lá com um problema grave, com um problema sério. Nós temos gente que chegou em Betânia com 26 anos de dependência química.
portanto irrecuperável para a ciência, viciado em injetar cocaína na veia e contaminado pelo HIV. Foi para lá para quê? Para morrer. E nós nunca em Betânia tivemos, nunca, nenhum caso daquilo que a ciência chama síndrome da abstinência. Nunca. Por quê? Não tem remédio. Se em todas as clínicas tem síndrome da abstinência, se os grandes hospitais que trabalham com toxicomania, na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, fazem redução de danos até em criança que acabou de nascer, porque a criança, quando nasce, o pai e a mãe é usuário de cocaína, por exemplo, segundo a ciência, ela nasce com a necessidade de cocaína e ela tem que ir recebendo cocaína em pequena quantidade até eliminar, porque senão ela morre. E isso chama-se abstinência, síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é aquelas loucuras que dá na pessoa, e inclusive a Organização Mundial da Saúde usa o critério da síndrome da abstinência para definir a dependência química física que as drogas causam. Em Betânia nunca tivemos. Aí esse professor perguntou: qual é o segredo? E eu disse a ele: o segredo, tanto de o senhor nunca encontrar na Alemanha uma comunidade como a nossa, e o segredo de que nunca aqui tivemos síndrome da abstinência, está na sua mão. A tradutora falou e ele não entendeu. Síndrome da abstinência é a pessoa que é usuária de droga, de maconha, de cocaína, de cigarro também, porque hoje é provado cientificamente que o cigarro causa dependência física. Então o corpo da pessoa tem necessidade da droga, passa a ser um processo físico, não é só mais psíquico ou espiritual, é físico. Então, se você parar de dar droga, essa pessoa tem, por exemplo, pode ter uma parada cardíaca, essa pessoa pode ter uma convulsão, a língua vai virando, a pessoa pode vir a desmaiar, a pessoa pode vir até a morrer. Isso é síndrome da abstinência. Em Betânia nós nunca tivemos. Então, quando esse professor perguntou qual é o segredo, eu disse: tanto faz para a resposta, para a primeira coisa que o senhor falou, que lá vocês não têm uma comunidade como a nossa, como para a síndrome da abstinência, a única resposta está na sua mão. A tradutora então falou para ele, ele não entendeu e perguntou o que? Eu falei: a coragem de dar um abraço em cada filho, em cada filha. E esse é o segredo. Não tem outro. Não pode ser por acaso que na carta mais importante que Paulo escreveu, ou Tércio, seu secretário, que redigiu, aos Romanos, a igreja nascente, aonde ele faz um resumo da vida cristã, no último capítulo, ele 12 vezes o número exato dos apóstolos, o mesmo número das tribos de Israel, como que a nova tribo de Israel, o grande apostolado de cada um de nós é sintetizado nessa palavra: saudai-vos. Tenha coragem de abraçar e beijar. Em Betânia nós nos saudamos com um beijo, tanto faz se é homem ou se é mulher. No começo eles estranham um pouco. Os mais velhos, quando a gente chega e dá um beijo neles, muitos estranham, porque muitos nunca receberam um beijo na vida, porque estão jogados na rua, porque as pessoas não querem, porque ele está fedendo, porque tem medo dele ter AIDS. É o risco que você corre? É. Eu tinha 1 ano de padre, talvez nem isso, quando uma senhora jovem me procurou e eu atendi em oração, como diácono ou como jovem padre, eu fiz o casamento dela. E logo em seguida ela descobriu que o marido tinha AIDS, e ela estava contaminada com AIDS. E ela tinha umas bolhas no rosto, uma bolha bem grande aqui assim. E eu falei do amor de Deus para ela. Eu falei para ela que o Deus que eu acredito, Ele cura a AIDS. Eu falei para ela que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que ela pegasse muito em Jesus, que ela perdoasse o marido, que a gente não sabia nem a causa que levou o marido a se contaminar. Eu falei um monte de Jesus para ela e fui rezar por ela. Quando eu terminei de fazer a oração, essa mulher se levantou e me deu um beijo demorado no rosto. E enquanto ela me beijava,
aquela bolha do rosto estourou. E eu comecei a sentir na minha boca e na minha garganta um gosto de pus, um gosto medonho. Começou a me dar pequenas ânsias, mas eu não podia fazer nada, porque ou eu acreditava que ali o meu braço era o abraço de Jesus, ou era um monte de merda que tinha que se jogar na descarga lá fora. É o risco? É. Mas ou a gente tem essa coragem, a minha vida vale mais do que a dela? Aonde? Ah, mas e se eu pegar AIDS? E daí? Vão falar mal. Vai incomodar muito. Adianta uma pessoa morta você falar mal ou bem dela? Importa é Deus estar vendo o que você está vivendo. Tira a máscara. Mas para abraçar tem que tirar a máscara, é dureza. Eu digo a você, aqui está um instrumento de cura poderoso. Abraçar a pessoa é trazê-la ao seu encontro. Às vezes você corre o risco. Lá em Betânia a gente correu, logo no início, um belo dia eu chego lá, Margarida coçando o cabelo. Dá uma olhada aqui. Os pioinhos estavam brincando assim, escravo de Jó, jogava. Mas os piolhos pulavam. Todos eles com piolho. Já que tem que abraçar todo mundo. Uma lei em Betânia é de manhã e de noite tem que abraçar. Acordou, acabou a oração da manhã, abraçar e beijar cada um. De noite, antes de dormir, abraça e beija. Aí se abraça, o cabelo tem piolho, pula no cabelo do outro, e aí? É o risco que você tem que correr. Por que a Bíblia fala tantas e tantas vezes que Jesus tocava as pessoas? Que Jesus deixava as pessoas tocar nele? Os leprosos, por que Jesus deixava os leprosos tocar nele? Por que Jesus tocava os leprosos? Porque ele não tinha medo. Porque aquela mulher que fazia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que fazia 12 anos que não chegava perto de ninguém, porque não podia chegar, porque tudo que ela tocasse ficaria impura, e ela chegou por detrás de Jesus, pôs a mão no manto dele e na hora ficou curada. Por quê? Porque o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. Porque o Espírito Santo, diz São Paulo no capítulo 8 de Romanos, ele vem ao nosso auxílio, ele se coloca do nosso lado, mas Deus age de modo humano. A cura interior é a certeza da unidade do Espírito ao humano. Deus não nos violenta. Uma das grandes alegrias que eu tive em cura interior foi no dia 6 de junho desse ano, na Igreja Matriz de Santana, em Guarapuava. Fazia naquele dia 9 anos que eu tinha feito a capela do colégio. E ali estava o Ideraldo, a Margarida, a Juscelia, a engenheira que fez a capela, consagrados de Betânia. Estava eu e estava Dom Wagner, bispo coadjutor de Guarapuava, que estava presente 9 anos antes, naquela inauguração de capela. E por que a minha alegria era tão grande? Porque naquele dia, Dom Wagner estava recebendo a consagração de 2 jovens de Betânia. Uma menina maravilhosa, um presente de Deus que Deus mandou para nós, chamada Susana, e um menino, nascido em Brusque, na cidade que 9 anos antes nós tínhamos feito aquela capela. Aquele que foi para Betânia, com 26 anos de dependência química, que injetava cocaína, contaminado pelo HIV, estava ajoelhado na frente do bispo, se consagrando, oferecendo a sua vida para o serviço da restauração em Betânia. O primeiro consagrado nosso, que tem o vírus do HIV. Tem o vírus, porque os médicos não conseguem achar onde está. Já fizeram algumas vezes o exame e não acham. Aonde está esse vírus? Esse vírus vai saindo, na medida que no coração do Sandro, no meu e no seu, vai entrando esse amor de Deus. Mas esse amor de Deus vem até nós, através de você, 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 de você.
Eu queria tanto que Deus me falasse. Deus está falando a você através do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, mas você não saúda nenhum deles. Deus, quem sabe, esteja falando através daquele vizinho que mora do lado, mas você não tem tempo de visitá-lo. Deus está falando a você através daquele vizinho que mora no terceiro andar, ou no primeiro andar, abaixo ou acima, que você chega a escutar os barulhos que ele faz na casa, porque mora de parede meia, mas não tem tempo para dar um abraço para valer. Deus quer falar a você através daquele marido e mulher que dormem na mesma cama, mas às vezes passam semanas sem dar um beijo, sem dar um abraço, sem dizer eu amo você. Como é que nós queremos que Deus nos cura, se Ele está mandando cura, mandando, mas eu tenho um obstáculo que me impede que essa cura chegue até mim? Tire essas barreiras, quebre essas barreiras, abrace, ame, seja canal dessa graça de Deus, para que aconteça esse céu maravilhoso. O verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós, e Jesus quer continuar habitando entre nós através das pessoas que conosco convivem. É muito fácil eu querer ser santo lá em cima do morro, longe de todo mundo. No dia a dia não é fácil. Por quê? Porque na vivência, no dia a dia, a gente vai se machucando, a gente vai se ferindo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, a pessoa que vive comigo não é perfeita. Mas eu não quero reconhecer minhas fraquezas, o Evangelho. Eu ponho uma máscara. Eu quero mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa espetacular, mas vivo espetando os outros. O problema está sempre no outro. Se eu quero receber essa graça maravilhosa de Deus, meu irmão, a primeira coisa a fazer, além desse arrependimento, dessa abertura de coração, do reconhecimento da sua fraqueza, é ir nos mecanismos que Deus colocou. E tem um detalhe maravilhoso aqui, e por isso é tão séria a cura interior. Eu não chego ao céu sozinho. Você já observou, por exemplo, que quando São Paulo, em Gálatas 5, versículo 16, nos fala, a partir dali, dos frutos do Espírito Santo, antes ele fala das obras da carne. Paulo cita 15 obras da carne. 15. Destas 15, 8 são ligadas a problemas de relacionamento: mágoa, ressentimento, briga, contenda. Como é que eu posso rezar em línguas, mas não fala a língua que o outro entende? Como é que eu quero pedir, Jesus, cura a minha vida, restaura meu coração, Senhor, mas eu não peço perdão para a pessoa que convive comigo, e que eu estou machucando essa pessoa o tempo todo? Eu estou machucando com minha palavra, com um olhar, eu estou machucando pela minha indelicadeza, porque só penso em mim. Eu quero tudo para mim, eu sou o centro do mundo. Parece que o mundo inteiro foi feito para me servir, e ai se não servir. Não, é preciso sair de si. Nós estamos criando uma raça de gente com o coração muito duro, uma raça de gente com o coração muito ferido e machucado. E repito, gente que o coração ferido não ama, e quem não ama vai para o inferno, vai e cria inferno. Amar é estar próximo. Gente, os animais são assim. Por que os animais querem ficar perto da gente? Por que um passarinho te vê de longe e te chama? Você alguma vez na vida já viu um pardal fazer casa na comunheira ou no telhado de uma casa que não mora ninguém? Acha para ver. Se a família mudar, ele muda também. Você fala, isso é praga. Não, ele não vive sozinho, ele quer viver onde tem gente. Pardal não faz ninho em casa que não mora gente, não faz ninho em casa abandonada. É um sinal, e Jesus diz, um pardal vende por porcaria, você vale mais do que um pardal. Deus quer chegar até você, quer chegar até mim, mas Ele só pode chegar em nós e através de nós, através do outro. Ele vai chegar no outro através de você, Ele quer chegar em mim através do outro. Num processo que vai me amadurecendo. Mas amar é perdoar, é cultivar o amor, é investir no amor, é renunciar, é pedir perdão.
É ter a humildade de reconhecer: eu errei, eu não sou perfeito, eu errei, me perdoa, me desculpa. Não, eu fico guardando as coisas no meu coração. E você já notou uma coisa? A primeira reação de um coração ferido é a pessoa se fechar. Se há uma coisa que mata um relacionamento, é o silêncio provocado pela ferida do coração. A pessoa fica emburrada. O que houve? Nada. Fala o que houve. Não foi nada. Imagina. Não aconteceu nada. Mas então por que você está com essa cara de anta? Sabe por que a pessoa não fala? Porque é difícil falar. Porque ao reconhecer que aquilo que você fez me machucou, eu estou reconhecendo que eu sou fraco. Por isso que é difícil pedir perdão. E por isso que é difícil perdoar. Eu estou reconhecendo que você tem um poder de me ferir. São Paulo 12 vezes hoje diz: saudai. Quem que você precisa colocar na lista? Hoje, depois da missa, pensa até na adoração à noite. Quem sabe 12 já seria bom. Talvez você vai ter que resumir muito, paciência. Mas 12 já valeria a pena. Seu pai, sua mãe, o filho, marido e mulher, mas agora sogro, sogra, parente, alguém que estiver em volta. Quem sabe? Com certeza, pode ter certeza que tem muita gente que vai ter que colocar o Padre Léo e você também. Não tenha dúvida. Porque se eu amo alguém, eu acabo machucando essa pessoa. Agora, esse amor que não mexe com o outro não é amor. Esse amor que não machuca, pessoa que fala só aquilo que você escuta, isso aí é o que os fariseus gostavam. O fariseu gostava de quem vivia aplaudindo ele. E é isso que muitas vezes nós queremos também, pessoas que ficam nos aplaudindo. Eu gosto de gente que fala bem de mim. Ah, se me elogiou, eu vou subindo. Ai, como eu gosto daquela pessoa, porque ela fala bem de mim. Essa é a tática do encadido. Elogia, enche a pessoa. Eu quero gente assim. Ah, fulano me ama tanto. Olha, nós já vivemos juntos há tantos anos, só fala bem de mim. Então nunca conviveu para valer. Porque quem conviveu sabe, conviver é viver junto. E significa que vai machucar. Meu Deus do céu, nós vamos andar juntos, não vamos nos machucar? Vamos. Mas o mesmo que machuca tem o dom de curar e curar muito mais. Agora o que não pode? Eu sou machucado pela vida, eu sou machucado na comunidade, eu sou machucado pelos meus pecados, eu sou fraco, mas eu quero criar uma couraça, eu quero criar uma máscara. O Evangelho diz: quem é fiel no pouco vai ser no muito, mas quem não é fiel no pouco não vai ser fiel em nada. A fidelidade ao amor é fidelidade nesses pequenos gestos. Você já notou que antigamente, quando os filhos pediam a bênção dos pais, quando os filhos se abraçavam, beijavam a mão do pai e da mãe, tinha bem menos jovens drogados, bem menos famílias desfeitas e prostituídas. Era gente pobre, vivia na roça, não tinha os confortos que se tem hoje. E como é que tinha tempo? Não foi uma nem duas vezes na minha vida que eu vi, quando chegava em casa, a mamãe correndo com o serviço, para terminar logo o serviço, porque tinha que ir na casa de uma tia, fazer uma visita. E fazer visita para a tia significava ir trabalhar na casa dela. Porque aquela tia estava doente, eu tinha ganho um bebê e não podia trabalhar. A mãe fazia o serviço em casa, terminava, adiantava, fazia um almoço já que desse para janta, acabava tudo, arrumava, deixava mais ou menos, ia correndo, ia lá no quarto da casa da tia, visitava e já pegava uma vassoura, já varria a casa, já pegava as roupas, já ia lavar a roupa, já fazia a janta, deixava a janta pronta. Como é que tinha tempo? E isso porque tinha 10, 12, 13, 15 filhos.
ontem visitando um amigo junto com meus pais, e aí quando falou dos filhos, esse amigo virou e falou: mas acontece que a lã não pesa para o carneiro. Meu pai disse: se tiver muito carrapato, pesa. Quando nós estamos com a lã pesada aqui dentro, é porque tem carrapato sobrando, é porque tem sujeira demais. Como é que as pessoas não tinham nada? E no entanto tinha alegria, tinha disponibilidade, se visitavam. Lá no Biguá, quando tinha missa, ali para as 2 horas da tarde, ninguém trabalhava mais. O povo já ia indo embora, tomar banho, cortar cabelo. Se a missa era 7, às 5 já estava todo mundo chegando, já ia confessando, ficava conversando na porta da igreja. Começava a missa, acabava a missa, ninguém ia embora, ficava conversando. Tinha tempo. E hoje? Hoje as pessoas vivem numa correria medonha, corre para lá, corre para cá, para chegar aonde? Para fazer o quê? Mas eu não posso perder minha novela, eu não posso perder meu programa predileto de televisão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para quê? Se eu não tenho tempo de cultivar esse amor um com o outro, eu não estou abrindo espaço para o reino de Deus acontecer na minha vida. Meu irmão, minha irmã, o ministério de cura interior precisa ir sendo desenvolvido no dia a dia da nossa vida, através das nossas atitudes. O cristão é chamado por onde passar, aí criando o céu. O que é criar o céu? Você já notou que Jesus, em todo lugar que Jesus passava, ele deixava o rastro do céu? Em todo lugar que ele passava, olhar as aves do céu, os lírios do campo, olha aquele semeador semeando, olha aquela mulher fazendo pão, pondo fermento, o pescador. Por onde Jesus passava, ele deixou rastros de céu. E você? Por onde você passa, que rastro você está deixando? É triste a gente perceber que muitas e muitas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente vai deixando rastros de inferno. Por quê? O coração está cheio de mágoa, ódio. Como é que pode um cristão cultivar ódio no coração? E quando ele vai consultar aquela pessoa ou comentar com alguém, a pessoa justifica ainda. Não, eu não tenho razão. Tem razão, você tem razão. Isso mesmo. Você deve continuar odiando aquela pessoa. Por quê? Porque aí você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Agora, sabe qual é o problema? Muitas e muitas vezes nós pensamos que a oração de cura interior é uma oração mágica. E eu rezo quando eu estou desesperado. Parece o sujeito bêbado. O bêbado saindo de uma festa, indo embora para casa, cegado. Aí ele foi atravessar uma linha do trem. Você já viu a linha do trem que tem aqueles pauzinhos batentes? Aí foi atravessar ele, enfiou o pé dele na greta, quase que o meu enfio aqui mesmo. Enfiou o pé dele na greta, aí puxava o pé dele, vai, não quer sair, gastagem, oi. O que será que eu... Daqui a pouco ele escutou. Oh, Nossa Senhora, desatadora de nós, judeu aqui. Oh, Nossa Senhora, meu pé não quer sair daqui, Nossa Senhora, judeu. O trem está vindo, desata esse nó aqui. Nossa Senhora, olha, Nossa Senhora, a senhora ajudar eu tirar o meu pé aqui, esse engastalhado aqui, eu prometo, nunca mais eu jogo baralho. Não jogo mais. Aqui, ó. Pronto. Liberto do baralho. Tira, Nossa Senhora, joga o baralho lá. Já joguei fora o baralho.
Estou liberto, Nossa Senhora. Não, não joga. Tira que eu não jogo. Tira, Nossa Senhora. Meu pé está aqui. Não sai. Ai, meu Nossa Senhora. O trem está vindo lá, Nossa Senhora. Virgem de Minerva. Tira meu pé aqui, Nossa Senhora. Você já pensou se esse trem pega eu aqui? Tira eu, ajuda, Nossa Senhora. Ô, mãe. Admirável. Eu prometo. Olha, se a senhora ajudar a tirar meu pé aqui, eu nunca mais vou ser infiel ao matrimônio. Os preservativos aqui, ó. Já joguei fora. Eu prometo, olha lá, ó. Já joguei o baralho, já joguei fora o preservativo. Nossa Senhora, ajuda eu. O Nossa Senhora, o trem tá vindo lá. Eu preciso arrancar pra não sair. O doutor não vai morrer, Nossa Senhora, ajuda eu. Ai, Nossa Senhora, se a senhora ajudar eu não fumo mais. Abandono o cigarro. Parei, ó. Eu não vou jogar mais baralho, não vou mais fazer aquele serviço lá, eu não vou fumar mais. Começou a tremer o trilho. Nossa Senhora, joguei aqui, Nossa Senhora, não quer sair o meu. Nossa Senhora, a senhora venceu. Aqui está. Essa garrafinha. Símbolo do meu divertimento. Zerei. Ó, se senhora ajudar eu, Nossa Senhora, eu prometo. Eu não fumo mais. Eu não faço o serviço mais. Eu não jogo mais, eu não bebo, não jogo. Me ajuda, Nossa Senhora. Viu? Só não ajudou eu. Tive que tirar sozinho. Vou ter que voltar ao vício. Catou a garrafinha, foi embora. Sabe o que é triste nessa história? É o que eu mais vejo espalhado para onde a gente vai. Quando eu estou precisando da Nossa Senhora, que eu estou no apuro de Deus, eu prometo mundos e fundos. Mas aí, como ela não tirou meu pé, foi eu que tirei na última hora. Então eu julgo no direito, eu. Enquanto não tivermos, gente, essa coragem de perceber que eu preciso arrancar tudo isso com trem ou sem trem, eu não serei uma pessoa livre, eu não serei uma pessoa curada. A oração da cura interior não pode ser essa promessa. Não pode ser a oração do desespero. A oração da cura interior, gravem isso no seu coração. Não pode ser a oração do desespero. A oração de cura interior é a oração da esperança. E a esperança não decepciona, Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas, para que eu tenha esperança, Hebreus 11:1, a esperança é uma graça de quem tem fé. A fé é o fundamento da esperança, é a posse antecipada. Oração de cura interior não é oração do desespero. No desespero eu sou capaz de fazer um monte de promessa, mas depois eu vou lá e cato de volta. Será que você não está fazendo isso também? Eu vou no confessionário, eu jogo meus pecados fora, e em casa eu já deixei tudo uma cópia deles. O cara perguntou para o chefe: chefe, nós estamos aqui que esse arquivo está lotado.
Será que a gente não podia queimar metade? Falou, pode, mas tira um xerox antes e guarda. O que adianta eu queimar então se eu estou guardando cópia? E o triste é que às vezes guardamos o original do pecado dentro de nós. Gente, o único caminho para a cura interior é eu ter essa coragem. Senhor, dá-me a graça do verdadeiro arrependimento. O arrependimento gera esperança, certeza, faz com que eu vislumbre. O que é o amor? O amor é eu acreditar naquilo que a pessoa pode vir a ser, se eu verdadeiramente amá-la. Agora, o que é o nosso amor humano? O amor de cobranças. Todas as vezes que você amar alguém, esperando uma recompensa em troca, você vai ficar com seu coração ferido e machucado, porque não tem ninguém no mundo que possa retribuir esse amor, não tem. Por isso que Jesus diz, quando você fizer uma festa, convide os doentes, os mendigos, os pobres, não convide os ricos não, os seus parentes, porque eles podem retribuir. Você tem que fazer um banquete para os pobres. O que significa isso? Significa amar aqueles que não merecem ser amados. Aqui está a marca registrada do cristão. Mas não é fácil. Por isso que cura interior não tem nada a ver com autoajuda. Por isso que cura interior não tem nada a ver com terapia do poder da mente. O poder da sua mente não pode curar o seu coração ferido e machucado. Ninguém pode, a não ser Deus, a não ser Jesus. E a Eucaristia é a grande certeza de tudo isso. É por isso que nós na Eucaristia recebemos Deus dentro de nós. Isso é amar. Amar é ter a coragem de entrar dentro do outro, do mundo do outro, da casa do outro, de comungá-lo. Ô meu irmão, minha irmã, amanhã nós vamos refletir sobre a importância do perdão na cura interior. Mas eu já antecipo para você um pedido muito sincero. Se você quer experimentar esse amor curador, esse amor renovador, esse amor restaurador de Deus na cura interior, tome a decisão de amar de novo. Isso é perdoar. Perdoar é amar aquela pessoa que não merece o meu perdão. Existe um itinerário para isso. Amanhã de manhã nós vamos meditar sobre esse caminho, esse itinerário para a gente tomar posse da cura em nossa vida. Mas um desses passos é a coragem de perdoar e de pedir perdão. A coragem de abrir meu coração para Deus e dizer, oh meu Deus, eu estou aqui, o Senhor conhece a minha fraqueza. A coragem de decidir a não julgar ninguém. Quem sou eu para julgar o outro? Pensa bem, será que isso que a pessoa fez ou falou foi tão grave assim? Para você ficar agora, pegue essa mágoa que você tem trazido no coração. Talvez você não saiba, por que será que eu tenho tanta doença? Por que eu tenho essa dor nas costas, padre? Eu tenho essa pressão na nuca. Estou sempre com essa dor de cabeça. Engraçado. A medicina moderna vê uma íntima relação entre essa dor que a pessoa tem aqui na cabeça, de enxaqueca assim, aqui, na coluna, principalmente nessa região aqui, ó, no estômago, intestino, o mau funcionamento. No homem funciona mais soltando o intestino, da diarreia. Na mulher o intestino prende. Essas dores musculares, principalmente nas pernas. E a quinta área física que mais se manifesta isso, o aparelho respiratório. A pessoa está sempre cansada, com falta de ar. Padre, eu não sei porquê. Eu digo para você, meu irmão, eu sei. E inclusive não só sei como tem o remédio, mas o remédio depende de você. Você vai ter que fazer a sua parte, e isso não é fácil. Você vai ter que ter a coragem de ir lá no fundo do seu coração e arrancar essa porcariada e jogar fora, mas jogar fora no lugar certo. E o único lugar que você pode jogar essa mágoa, esse ressentimento, para que ele não volte nunca mais, é lá, ó, no pé dele.
porque Ele morreu carregando sobre si a minha e a sua enfermidade. Em qualquer grave, em qualquer outro lugar que você jogar sua mágoa, seu ressentimento, ela brota de novo. Isso é igual feijão podre estragado. Você vai escolhendo feijão. Feijão ruim você separa, joga fora, nasce. Se você não jogar a sua mágoa lá, vai nascer. E você já sabe, nós já conversamos sobre ontem, o Padre Jonas retomou de manhã. Se a gente corta o mata-pasto, ele vem 5, 6 vezes mais forte. Não adianta. Queira tirar essa mágoa do seu coração. Você não nasceu para ser essa pessoa triste que você é, não. Você tem percebido que você tem se tornado uma pessoa muito chata. Um dia uma mulher falou para mim assim: ô padre, eu peço tanto para Deus curar eu. Eu rezo tanto, padre. Que será que Deus não cura eu? Deus não cura a senhora porque a senhora é muito chata. A senhora já venceu o prazo. Está na hora. Curar a senhora para quê? Para só continuar falando mal da vida dos outros. Credo, padre. Então olha para você e pergunta: nessa missa que Deus está começando a manifestar a cura em nós e hoje à noite, Deus vai me curar para quê? Para você continuar falando mal da vida alheia? Para sua língua continuar sendo o braço do pilão na vida do seu irmão? Para continuar espalhando fofoca, falando mal da comunidade, sendo sempre aquele primeiro aí dar notícia ruim? Para continuar reclamando da vida do jeito que você reclama, reclamando de Deus? Você tem sido uma pessoa muito chata, rapaz. O seu prazo está vencendo. Será que não é isso que Deus olha para mim, para você uma hora dessa e fala? Curar você para quê? O que o mundo vai ganhar eu ser curado? Eu sei o que o inferno vai ganhar se eu não for curado. Vai ganhar eu. E mais uma porção de gente, que a gente acaba levando para lá também. Agora, por que Deus vai curar você? Só porque você está jogando fora o maço de cigarro no desespero? Porque claro, se o trem passasse por cima dele, não ia beber mais mesmo? É essa a sua oração? Oração de cura interior não é oração do desespero, é da esperança. O que eu vou mudar? O que eu quero mudar? O que eu vou renunciar? Quais os pecados que eu preciso guardar no coração de Jesus? Porque enquanto eu guardar no meu coração, ou no coração de qualquer outra pessoa, eu serei uma pessoa fria, ferida, machucada. Mas, se você não tiver a coragem de deixar Jesus Cristo botar a mão no seu coração, ninguém cura. Não tem outro jeito. Se você quer receber essa cura, olha para Jesus e peça para Ele. Mas conta para Ele. Põe a mão no seu coração e conta para Ele assim, ó. Olhando para Ele e pensando: oh meu Deus, eu tenho buscado essa cura, essa paz em tantos lugares e eu não consigo. Mas eu tenho buscado em lugares longe, Jesus. Por isso nessa tarde e nessa noite de modo especial, em que eu quero contemplar o seu coração, eu quero pedir, Jesus, acolha no seu coração minha fraqueza, minhas doenças, minhas enfermidades, meu pecado, a angústia que toma conta do meu ser, essa mágoa que eu estou trazendo há tanto tempo, essa mentira que me machucou tanto. Jesus, coloco hoje no seu coração essa necessidade que eu tenho de me justificar, principalmente a mágoa que eu tenho daquelas pessoas que falaram mal de mim, daquelas pessoas que falaram contra mim no meu trabalho de igreja. Senhor, eu me decepcionei tanto com algumas pessoas. Eu sei que foi por inveja, mas por que aquilo me machucou tanto, Senhor? Hoje eu ponho no seu coração, ferido, e te peço, acolha, Senhor.
Eu quero experimentar esse amor, Jesus, porque eu sei que só esse amor pode me curar. Eu sei que a única coisa que pode me curar é olhar para esse coração rasgado, esse coração que ama tanto o mundo, que eu quero experimentar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!